eu sou Newton Sebraga e estou aqui novamente para conversar sobre tecnologia. E nosso assunto interessa aos iniciantes, estudantes, professores do ensino médio e fundamental que estão ouvindo falar em toda parte de um tal de Arduino. O que é, afinal, o Arduino? Vamos entrar um pouquinho na história da eletrônica. Antigamente, quando a gente montava os aparelhos eletrônicos, a gente pegava as válvulas e encaixava em soquetes num chassi e soldava os componentes por baixo. E o aparelho montado fazia uma coisa só. Era um rádio, era um amplificador, era uma televisão ou apenas isso. Depois veio a placa de circuito impresso, mas a técnica era a mesma. Soldamos os componentes numa determinada disposição para que eles façam alguma coisa específica. O modo como eles são soldados vai determinar o tipo de circuito. Por exemplo, esse aqui é um transmissor de FM, que você pode encontrar no nosso site Detalhes da Montagem. Mas nós podemos ir além. Logo em seguida, apareceu o circuito integrado. O circuito integrado ele já continha no seu interior uma série de componentes já interligados para fazer alguma coisa. Então, a maioria dos circuitos integrados eram funções completas. Existia um circuito integrado de um amplificador, de um oscilador ou de alguma outra coisa qualquer. Não era possível mudar. Surgiram, então, as famílias lógicas em seguida, que permitiam que, dependendo de como você ligasse os circuitos integrados num conjunto, você poderia fazer com que o circuito fizesse alguma coisa diferente. Mas a evolução continuou até o aparecimento dos microcontroladores, que são circuitos integrados, como esse aqui, que hoje está sendo usado, por exemplo, numa placa de Arduino. O que é um microcontrolador? É um conjunto de milhares de componentes dentro de um invólucro único, que são ligados de modo a fazer alguma coisa que depende de alguma programação. Então, eles possuem entradas e saídas, onde são ligados, por exemplo, sensores, e podem ser ligados relés, motores, LEDs. LEDs todo mundo sabe como pode fazer. Então, para fazer alguma coisa, como o nome diz, são microcontroladores para controlar alguma coisa, basta ligar aquilo que você quer controlar nas saídas e na entrada os dispositivos eletrônicos que vão dar as informações para que o processador faça o que você deseja. Isso aí vem através de uma programação. Hoje, a gente pode fazer uma infinidade de coisas com Arduino. Acender lâmpadas, ligar motores, fazer com que um robô se locomova de modo inteligente a partir de sensores. Nós podemos controlar eletrodomésticos e muito mais. O Arduino pode fazer praticamente tudo, ou melhor, quase tudo. Por quê? Ele depende de componentes externos que você precisa saber como eles funcionam. Assim, nas escolas, os professores que vão ensinar o Arduino, eles precisam também saber que o Arduino não faz tudo sozinho. Nós temos que ligar nele uma série de componentes e saber como esses componentes funcionam para que não tenhamos problemas com o nosso Arduino. Nós precisamos saber, por exemplo, se nós vamos acender um LED com o Arduino, como funciona o LED e aquele outro componentezinho que vai junto chamado resistor. Se nós queremos que o LED pisque quando a gente tampar a luz num sensor ou que o Arduino controle alguma coisa, nós temos que entender como funciona o circuito sensor. O Arduino é fantástico, desde que a gente saiba usar. Mas para saber usar completamente, nós temos que conhecer mais. Temos que conhecer a eletrônica básica, a eletrônica analógica, como aquelas que nós ensinamos em nossos cursos à distância e temos nos nossos livros e temos em projetos do nosso site. Assim, uma vez que você saiba como funcionam os componentes e os circuitos, partir para o Arduino fica fácil. Você pode começar, por exemplo, com o Arduino mais simples, que é o Uno, como esse aqui, e fazer muitas coisas, ensinar muitas coisas, aprender muitas coisas de eletrônica e até eventualmente criar um produto comercial. Você pode criar um alarme e vender esse alarme totalmente baseado no Arduino. Mas você precisa, é lógico, como eu falei, conhecer. E como é que você vai conhecer o Arduino? Nesse faz tudo. Inicialmente, você pode partir para um kit e, eventualmente, junto com esse kit, que existem muitos à venda, existem os cursos que ensinam a programar.
É lógico que nós também no futuro estaremos dando no nosso ensino à distância, na nossa unidade de ensino à distância, cursos de Arduino. E temos muitos artigos sobre Arduino em nosso site. Então, assim, uma ferramenta poderosa para os professores ensinar eletrônica é o Arduino, mas não é só o Arduino. Pensem bem nisso. Comecem com um curso básico de eletrônica. Façam depois um aperfeiçoamento desse curso ensinando um pouco de circuitos. E quando os alunos estiverem aviados, montando coisas em matriz de contato, que é a base de tudo, aí parta para o Arduino e use o Arduino como uma base, numa matriz de contato, para que vocês criem as interfaces, que também podem ser compradas prontas, mas você pode montá-las. Pense nisso, voltaremos a falar em Arduino.